Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Sou o evangelista José Luiz, a paz do Senhor a todos. Estou postando esse vídeo aqui mais uma vez para tentar esclarecer algumas coisas da Palavra de Deus, as palavras da Palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, né? Palavras que na verdade geram muita polêmica em nosso meio evangélico, né? Nós sabemos que hoje em dia nós estamos infestados de pregadores da Palavra de Deus. Pessoas descompromissadas, né? Na realidade descompromissadas, pessoas relaxadas, e pessoas também que se dedicam e pessoas compromissadas com a Palavra de Deus. Sabemos que a moeda ela tem dois lados, cara ou coroa. Ela tem esses dois lados, né, que um beneficia e o outro às vezes é prejudicial à população, ao povo, né? E é o tributo que a gente pagamos pela esfinge, né? Pois bem, eu espero que você tenha me entendido a minha colocação aqui, tá? Assuntos que geram polêmica na história da Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Pessoas que não têm uma interpretação da palavra correta, pessoas que leem a Bíblia e muitas das vezes não estudam a Bíblia e divulgam aquilo que pensa e aquilo que acha, e muitas das vezes acaba confundindo a mente das pessoas e desviando um pouco a pessoa da fé, levando a pessoa a acreditar em coisas que não é para acreditar, leva pessoas a seguir caminhos que não é para seguir. Sabemos que temos um só caminho, e é Jesus. Jesus, ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Nós sabemos que assuntos polêmicos, como, por exemplo, a respeito da Trindade, essa semana eu fui indagado e até constrangido a respeito desse assunto, falando da Trindade, falando do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, Pai da Glória e tudo, essas coisas, né? Eu, particularmente, eu não quero dizer que eu estou 100% correto naquilo que eu vou pronunciar aqui, que eu vou falar para meus queridos irmãos, para minhas irmãs. Eu preciso e prefiro que você abra a Bíblia Sagrada, medite na Bíblia Sagrada, estude, procure fundamentos, analise, examine as Escrituras, que nem nosso Jesus ele nos ensinou. Examinar as Escrituras, que testifica dele mesmo e do poder de Deus, né? Erreis e não examinar as Escrituras. Então, quando nós não examinamos, nós erramos. E eu fiz uma examinação a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O Pai, nós conhecemos que é o Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, o Pai da glória, o Pai das luzes, o Pai de tudo, de toda a criação, o Deus vivo e soberano, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o Deus de todos, é o Pai. É o Pai, é o nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só que tem um porém, a palavra Deus, ou o nome Deus, eu não tenho simplesmente assim como um nome que se dá assim a uma pessoa. Tipo, eu vou chamar o meu irmão de Deus. Ô Deus, vem cá. Ou a minha irmã de Deus. Eu podia chamar de outro nome, mas não tem como, né? Então eu não dou o nome Deus a Deus. Não dou. Eu tenho o nome Deus como um título que se dá a uma divindade. No caso do nosso Deus, ele é supremo e ele merece o título de Deus. Deus, ele merece adoração, veneração, sacrifício, holocaustos, louvores. Ele merece, ele é bom, maravilhoso. Ele fez tudo isso para nós. Ele nos deu a vida, nos deu o fôlego, nos deu expectativa, nos deu esperança, nos deu uma família, nos deu um pai, uma mãe, irmãos aqui nessa terra. Nós somos privilegiados com o fôlego de vida. Ele abre porta onde não tem porta, ele cura, ele liberta, ele é Deus. Ele merece tudo isso.
Ele é exemplar. Então esse título ele merece. Ele merece ser chamado de Deus. Mas ele tem um nome. Mas ninguém sabe o nome dele. Ele não fala o nome dele na Bíblia. Os judeus já procuraram, estudaram, eles chamam o nome de Deus como Israel, sabe? Não conseguiram encontrar um nome de Deus. É tão certo que quem nunca ouviu falar daquela passagem que Moisés ele vai no Monte Horebe e quando ele vê a sarça ardendo em chama e ele tenta se virar para o lado para ver aquela estranha visão se sumir, e ali aparece um anjo no meio de uma sarça e uma voz sai daquela chama ardente e fala para Moisés tirar a sandália dos seus pés, e a gente conhece a história. Só que ali naquela história ali, Moisés, quando ele vai ser enviado até Faraó, até o Egito para libertar o povo de Deus, Moisés ele chega, sim, mas quando eu chegar lá e eles perguntar quem me enviou, quem eu digo quem me enviou? Aí Deus chegou e disse, diga que eu sou, lhe enviou. Eu sou, lhe enviou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não deu o seu nome para ser divulgado. Ele é o que ele é e sempre será. Ele é Deus. E no momento certo que ele quiser falar o nome dele, ele vai falar quando estiver lá, quando nós estiver tudo lá na glória, lá ele vai dizer, olha, eu me chamo, o seu Deus se chama. Então eu não posso dar um nome para o meu Deus. Eu posso chamar ele de Deus. Eu posso chamar ele de Pai. Eu posso chamar ele de Jeová. Eu posso chamar ele de Yahvé. Eu posso chamar ele de Jeová Jireh, Jeová Nissim, Jeová Elion. Eu posso chamar ele de o grande El Shaddai. Eu posso citar vários títulos para esse Deus tão maravilhoso. Por quê? Porque na situação que Israel se encontrava, ou que os judeus se encontravam, ele procurava invocar o nome de Deus na situação que eles se encontravam. Se fosse em caso de cura ou enfermidade, eles chamariam Jeová Rafá. Se for para enfrentar uma guerra e sair vitorioso daquela guerra, ele chamava Jeová Nissim. E a gente vê que vários títulos são dados ao nosso Deus. Ele não deu o nome dele para ninguém. Então ele é Deus, ele é o nosso Pai. Nem Jesus quis falar o nome do Pai. Ele chamava de Pai, chamava de meu Deus, né? Então ele é o Pai, ele é o Supremo, né? E depois dele a gente sabe que vem o filho dele, é Jesus, né? O Yeshua, o Hamashia, né? O Yeshua, Jesus, né? É o Filho de Deus, né? É uma segunda pessoa. É uma segunda pessoa. Deus Pai, primeiro. Deus Filho, segundo. E a gente também temos o Espírito Santo de Deus, que está em terceiro lugar. E os três formam uma trindade. Então há uma polêmica muito grande a respeito da trindade, porque tem pessoas que dizem que Jesus é Deus. Não, é verdade. Filho de Deus é Deus. Filho de peixinho, peixinho é. Não é verdade? Filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de jacaré, né? Todos sabemos que filho de Deus tem que ser Deus, meu filho. Não tenha dúvida disso. Se é filho de Deus, é Deus. Não é? Então, filho de Deus é Deus. Mas Deus, ele é Pai. E o Pai, a Bíblia diz que, se eu não me engano, em João 3, eu acho que é João 3,16, Deus enviou o seu Filho, né? Deus enviou o seu Filho unigênito. Unigênito. Vamos ver à luz da Bíblia, né, gente? É melhor a gente explicar falando na Bíblia Sagrada, porque assim as pessoas vão dar mais crédito à palavra de Deus, porque não é somente o evangelista que vai estar falando, mas vai ser a genuína palavra de Deus. É João 3,16, mas todo mundo conhece esse texto sagrado, essa palavra que é falada aqui em João 3,16,
que diz assim, né, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Nós vemos aqui no final desse versículo aqui, Filho de Deus. Então, Deus tem um filho. Deus é o Pai e Jesus é o Filho. Então aqui nós vemos duas pessoas. Poderia dizer até, não vou dizer distinta, né? Mas duas pessoas iguais, né? Duas pessoas iguais, mas que atuaram em situações distintas. Como um atuou, eu acredito que Deus, o Pai, atuou na lei, as leis de Deus, as leis mosaicas, e o Filho agora atua na graça, na nova aliança, um novo pacto. Então, através do Filho, as pessoas encontrariam a salvação mediante ao Filho. E nós vimos que, primeiramente, Jesus não se desfaz da sua glória, não assim, dessa forma. Jesus, ele não simplesmente está no céu, sentado no seu trono como o Pai Celestial, e ele diz: vou me levantar do meu trono, vou descer na terra e vou resgatar o meu povo. Não, ele não faz isso. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Não. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus, ele envia o seu único Filho. Deus está mandando, Deus está ordenando, Deus está designando uma pessoa a ir pagar um certo preço para salvar uma certa pessoa ou um certo povo. Então Deus, ele está enviando alguém. Então ele não está se enviando, ele está sendo enviado. Então são duas pessoas. São duas pessoas que têm o mesmo poder, têm a mesma graça, têm a mesma unção, a mesma glória, a mesma majestade. Eles são duas pessoas no mesmo sentido, numa mesma opinião, numa mesma graça. Meu Deus, eles são uma só nisso, na mesma essência, na mesma vontade. Não é difícil de compreender que o nosso Deus Trino, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. Não tem dificuldade nenhuma para entender. Então nós sabemos que são três pessoas que agem da mesma maneira em situações totalmente diferentes. Um age na lei, outro age na graça e agora um age na dispensação. Na dispensação, nós vemos que nós vamos encontrar vários temas aqui que vai falar que Jesus e Deus são duas pessoas. João 14:8 vai falar isso. Quando nós vemos aquela palavra lá que diz assim, que as pessoas pegam essa palavra e diz que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Se Deus e Jesus é a mesma pessoa, então não tem por que você chamar o nome de Jesus, chama o nome de Deus. Quando você for expulsar um demônio e tal, assim, usa o nome de Deus. Expulse no nome de Deus. Deus não divulgou o seu nome. Tente curar uma pessoa no nome de Deus, é a mesma pessoa. Tente fazer alguma coisa em nome de Deus. Tente batizar alguma pessoa em nome de Deus. Tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não batizar no nome de uma só pessoa? Se os três são uma. Então, isso é um assunto bastante polêmico. Eu sei que vai gerar alguns comentários nesse vídeo aí. Pode comentar, não tem problema. Eu estou falando o meu parecer, estudando a Bíblia. Você pode ler em João 14. Você vai ver João 14. Vamos ver lá em João 14 o que é que tem a dizer em João 14. João 14 vai falar o assunto que está sendo tratado agora, nesse exato momento. João 14:8 diz assim: e disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. E disse-lhe Jesus: está há tanto tempo convosco, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim
vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crê-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então aqui você vê aqui uma palavra contraditória para dizer que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. O fato de o Pai se parecer com o Filho é verídico, é verdade. O Pai se parece com o Filho e o Filho se parece com seu Pai. Isso é fato. O seu filho parece com você ou se parece com a mãe. Ele parece. Ele até parece com o irmão. Entendeu? Porque veio da mesma pessoa. Foi gerado da mesma pessoa. Então tem traços dele, tem fisionomia dele. No caso de Jesus, ele tinha a mesma vontade. Falou: Felipe, as coisas que eu faço, meu filho, é as coisas que o meu pai ia fazer também. O que eu faço através do Pai. O Pai está em mim. Você quer saber se você é Deus, se você é Jesus, o que você é, se você é o Espírito Santo? Quem está dentro de você agora? Você que é crente, hein? Você que aceitou Jesus, você que é cristão, você que foi batizado com o Espírito Santo. Quem é que está dentro de você? É Jesus, ou é o Espírito Santo, ou é o Pai que está dentro de você? Quem está dentro de você, meu querido, eu vou responder a sua pergunta. É o Espírito Santo de Deus, que é a representação do Pai, é a representação do Filho. Ele está dentro de você, mas isso não quer dizer que você é Deus. Isso não quer dizer que você é o Pai. Não, você tem o Pai dentro de você. Veja o que ele diz aqui, ó. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É como se eu dissesse: eu estou dentro de você e você está dentro de mim. Mas eu e você somos duas pessoas. Porque você está em mim e eu estou em você. Somos duas pessoas. Somos duas vontades. É a minha vontade e a vontade de Deus. E a vontade de Deus e a minha é uma só. É a mesma essência, é a mesma glória, é o mesmo poder, é a mesma unção, é a mesma manifestação. Se tu não crê que eu, o Pai, sou um, crê nas obras que eu estou fazendo, porque as obras mostram que o poder do Pai está no Filho. E é por isso que tem muito crente que expulsa demônio. É por isso que tem muito crente que fala línguas, profetiza. Ele faz acontecer, não é porque é ele, mas é o Pai que está dentro dele, na pessoa do Espírito Santo. É Jesus que vive dentro dele, na pessoa do Espírito Santo, porque a vontade de Deus é a vontade de Jesus, é a vontade de Jesus, é a vontade do Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente tem até dizer assim, que blasfeme contra o Pai, blasfeme contra o Filho, mas não blasfeme contra o Espírito Santo, porque esse não tem perdão. Se o Pai e o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa, por que é que você pode blasfemar contra o Filho? Por que é que você pode blasfemar contra o Pai? E por que você não pode blasfemar contra o Espírito Santo para perder sua salvação, meu querido? É difícil de entender assim? É difícil você entender que existe três pessoas que atuam em uma só maneira? É difícil você entender que teve três pessoas que atuaram em três tempos diferentes.
Aonde o Pai, ele trabalhou no velho, o Filho trabalhou no novo, e agora o Espírito Santo está trabalhando em nós. É difícil você entender? Nem por isso você tem o direito de se chamar Deus. Mas você poderia falar. Jesus falou. Jesus falou. Mas não blasfemou não, porque ele era Deus homem. Ele era Deus filho. Mas não era Deus Pai. O Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. A vontade do Pai era a vontade do Filho e a vontade do Filho era a vontade do Pai. Você vai encontrar outros versículos aqui. Esse aqui é um chave. É o que o pessoal mais usa para dizer que o Pai e o Filho é uma pessoa só. Mas esquece de ler o texto da maneira que ele está escrito e dizer no. Mas assim, se ele dissesse assim, ó, por exemplo, nesse versículo aqui, quando ele está traduzindo, ele dissesse assim, ó, crede que eu estou no Pai. Se ele dissesse, crê que eu sou o Pai e o Pai é o Filho, aí, meu amigo, o assunto mudava. Aí o assunto mudava. Porque ele está dizendo, crê que eu sou o Pai e o Pai é o Filho, aí é outra coisa. Mas o texto não, o contexto não está dizendo isso. O contexto está dizendo assim, olha só. Crede que estou no Pai e o Pai em mim, entendeu? E o Pai em mim. O Pai está em mim. O Pai não sou eu e eu não sou o Pai, mas o Pai está em mim. Não é dificultoso de entender não, gente. Não tem dificuldade para entender isso, entendeu? Mas tem alguns idealistas, como eu, né? Porque eu sou idealista, na verdade, eu sou idealista, né? Eu procuro ter minhas ideias para poder divulgar, mas eu procuro divulgar da forma correta, né? Mas tem gente aí que está dizendo que Jesus é Deus, assim, não está errado, Jesus é Deus, é claro que ele é Deus, porque ele é filho de Deus, mas o errado está em dizer que Jesus é o Pai. Jesus não é o Pai, Jesus ele é o Filho de Deus. Isso tem que ser o bastante. Jesus é teu irmão. É meu irmão. Mais velho, mas é. Você é filho de Deus e eu também sou filho de Deus. Ele é meu irmão e não meu pai. Mas o irmão mais velho, ele tem que receber obediência, né? A gente tem que obedecer o nosso irmão mais velho. Não tem? Ele é mais velho, a gente tem que dar um respeito a ele, né? Ele merece, ele está certo, ele está correto. Ele merece o meu respeito, ele merece o teu respeito. Eu tenho vários outros textos aqui para citar aqui, gente, mas eu não acho necessário citar os outros textos aqui, como João 14, 16. Não, vou citar o 15 aqui, ver se eu acho o 15 aqui. 15, 1, está aqui, ó. Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Pronto, são duas pessoas diferentes. O filho é uma planta e o pai é o que rega a planta. É duas pessoas diferentes. Porque ele não diz, eu sou a videira verdadeira e pronto. Sem pai para lavrar, meu filho. Ele é e acabou, ele pronto. Não precisa colocar o pai como lavrador, ele não é Deus. Para que ele vai falar que o pai é o lavrador? Então, gente, é duas pessoas diferentes, fazendo parte de uma trindade, de um só evento, assim, como é que se diz assim, de uma só vontade celestial, né? Então a gente vai achar vários versículos aqui, ó. João 15, 8, tá aqui, ó, dizendo aqui, ó. Nisto nisso é glorificado o meu Pai, que deis mais fruto, assim sereis meus discípulos. O Pai é glorificado por essas obras, pelos frutos que nós damos. Vamos ver outro aqui, João 16:3. João 16:3 diz: e isto vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Ele está dizendo, nem o Pai e nem a mim. Não conheceu ele, nem conheceu o Pai. O Filho está lá e o Pai está no céu. Não conheceu as obras do Pai no velho, também não está conhecendo a obra do Filho no novo. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrarei de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Jesus não é o Pai, ele é o Filho. Duas pessoas. João 20:17. Deixei tudo anotado aqui. Isso é tudo em João. O Evangelho só dá para a gente ver aqui. O que está dizendo aqui, João 20:17 diz assim:
Disse-lhe Jesus: não me tenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele está subindo para quem, gente? Para quem é que Jesus está subindo? Pelo amor de Deus. Ele está subindo para quem? Para ele mesmo? Será que Jesus, um cara tão, meu Deus, com todo respeito, litológico, Deus, litológico, não mitológico, litológico, a liturgia da Bíblia, com todo respeito, Deus e Jesus são duas pessoas diferentes. Dá para ver aqui no texto aqui que as duas pessoas são diferentes, mas iguais no mesmo sentido, como pai e filho, não dois pais e não dois filhos, mas o pai e o filho. Bom, gente, a paz do Senhor para todos vocês. Essa é mais uma lição à luz da Bíblia, ao qual eu vou estar esclarecendo mais alguns fatos ou fatores da Bíblia e vou estar traduzindo de uma forma que nós venhamos entender e esclarecer a luz da Bíblia para que você também venha clarear o seu entendimento. Lembre-se que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. A paz do Senhor a todos, fique com Deus e até a próxima. Um abraço do evangelista José Luiz, a luz da Bíblia. Paz do Senhor.